o Atlético joga na Venezuela. Já está por lá o jogo contra o Caracas no Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela. Um cenário, digamos, até repetido para o Galo. É o terceiro ano seguido que o time vai jogar por lá. Os peladeiros de qualidade duvidosa. Nós aqui somos parte da comunidade universitária. A Faculdade de Medicina, a alguns metros da arquibancada. A vista charmosa do Cerro Ávila, ao fundo do Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela. Cenário curioso, mas nada novo para o Atlético. Afinal, já são 3 anos seguidos fazendo a mesma viagem para Caracas. E o estádio também, o Estádio Olímpico UCV. É que o cara bobo vai mandar esta partida aqui no Estádio Olímpico em Caracas. É um pouco cansativo, é um pouco chato ali esse percurso, mas quando a gente ganha, vale muito a pena. Ano passado o Galo ganhou, e ganhou bem. Goleada de 4-1, numa baita estreia de Libertadores contra o Caracas. O mais importante era iniciar a Libertadores com uma grande vitória, jogando bem, todo mundo tá de parabéns. Já em 2023, a coisa foi mais difícil. 0-0 contra o cara bobo. E só não virou derrota porque o Everson fez milagre. Brilhante defesa do Everson. Você parece como uma das defesas mais especial com a camisa do Galo. Importante para manter a escrita. O Galo nunca perdeu para um time da Venezuela. São 10 vitórias em 12 jogos, 33 gols marcados, sendo 4 só na última visita ao Estádio Olímpico da UCV. Ano passado ele ficou, né? Foi uma boa campanha que a gente fez na Libertadores, chegamos na final, o Caracas fazia parte do nosso grupo, mas sabemos que esse ano tudo mudou, é tudo diferente. E não é que mudou mesmo. O time que foi titular ano passado, só Everson e Saravia viajaram à Venezuela. Hulk, a grande preocupação dos venezuelanos das últimas visitas, foi poupado dessa vez. Ficou no Brasil para fazer fortalecimento muscular. Hoje o Hulk vai ficar desaparecido, ele não marca nada. Não marca nada. Assim como o Galo, o Caracas ainda não perdeu na Sul-Americana. Tem os mesmos 4 pontos do time mineiro, mas anda mal das pernas no campeonato local. É só o 11º colocado entre 14 times. Bem provável que o nível de otimismo ande parecido com o da outra vez. Não tenho fé. Eu não tenho fé. O time tá muito mal. Eu sou fanático, mas não acredito na vitória. Além do Hulk, o Scarpa também ficou aqui no Brasa, foi liberado para curtir o nascimento do filhote e os dois vão encontrar o time lá em Mirassol, jogo no sábado pelo Brasileirão. A gente já tá aqui com a provável escalação do Cuca para este jogo. O Cuca deve fazer um rodízio no elenco, por exemplo, o Alonso deve ser poupado e aí o Vitor Hugo deve jogar como titular, fechando a zaga ao lado do Lianco. Falar sobre João Pedro, centroavante de 32 anos de idade, que andou especulado pelo Atlético, ou no Atlético. O Atlético nunca confirmou o interesse em contratar esse jogador, mas na manhã dessa quarta-feira conversei com o empresário dele, o Flávio Viana. E o Flávio assegurou que Grêmio e Atlético sondaram a situação do centroavante, que vive grande fase no Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. São 7 gols marcados nos últimos 5 jogos. Dá para colocar um ponto final nessas especulações. Isso porque o João Pedro está decidido a renovar o contrato com o Al-Ahly. Por lá ele ganha R$1.300.000 por mês. Se uma proposta do Atlético fosse boa, era grande a chance de um negócio acontecer. De acordo com o Flávio Viana, abre aspas, se o Galo viesse com uma proposta boa, a gente iria considerar. Mas, depois de sondar a situação do João Pedro, o Galo entendeu a negociação como muito difícil por conta das cifras. Para piorar a situação do Atlético, João Pedro vive fase tão boa que deve acabar tendo seu contrato renovado com um reajuste salarial, tudo porque seus números por lá são bem bons desde que foi contratado. 14 partidas, 10 gols e mais 2 assistências. Dessa maneira dá para arriscar o nome do atleta, centroavante de 32 anos, cujo contrato se encerra em junho. Ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. Situação do Atlético. O Cuca falou a respeito da sequência de jogos que o Atlético terá. No mundo ideal do Cuca, hoje era para o Atlético com um time forte, mas um time alternativo, que tivesse a possibilidade de descansar peças importantes. E quais são as peças importantes que a gente olha para esse elenco e sabe assim, pô, o Atlético precisa desses caras bem para a temporada. Lianco, Rony, Coelho,
mas as circunstâncias não dão ao Atlético esse luxo. E é importante a gente lembrar a sequência que o Atlético terá. Hoje a gente estava comentando lá na rádio, e o Thiago lembrou muito bem, o Atlético vai para uma sequência de 5 jogos seguidos longe de Belo Horizonte. E jogos importantes. O Atlético tem Mirassol fora de casa, depois o Atlético tem Maringá fora de casa pela Copa do Brasil, depois em Juventude fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, depois mais jogos pesados contra Iquique no Chile, aí depois acabou, contra... Não, aí tem um Fluminense aqui só lá no dia 11. Só no dia 11. Então o Atlético, com esse elenco curto, com esse momento de lesões que o Atlético tem, o Cuca vai ter que trabalhar muito bem a qualidade física desses jogadores e manter o time minimamente competitivo. Então é também uma luta do treinador com o elenco que ele tem nas mãos e a gente vai ter que entender esses movimentos que o Atlético vai fazer. E uma outra coisa que o Valu chamava muita atenção era do dosar antes para não passar por esse tipo de situação lá na frente. Falo direto aqui de Caracas, na Venezuela, onde o horário é diferente do Brasil. Aqui 1 hora a menos do que aí no Brasil. O Atlético logo mais, às 9h30 da noite no Brasil, enfrenta o Caracas. É o jogo entre os líderes do grupo. O Atlético tem 4 pontos, o Caracas também, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. O Cuca fez o último treino ontem à tarde aqui no estádio Bristo Iriarte, um estádio acanhado, onde o Cuca pôde montar o time que vai a campo logo mais contra o Caracas. 1h30 de atividade, o Cuca focou muito na parte tática, né, ensaiando algumas jogadas de bola parada, escanteio defensivo, escanteio ofensivo, até cobrança de pênalti o Atlético treinou ontem aqui na Venezuela. O Atlético está hospedado a 20 minutinhos do estádio, o estádio tem uma capacidade para 24.900 torcedores, a expectativa é em torno de 10 mil torcedores hoje. O time do Caracas não é bobo, né? Tem que tomar cuidado com o Echenique, um atacante de 21 anos do time da Venezuela, que é o grande destaque do time. Lembrando que o Atlético não tem o Arana, não tem o Scarpa, não tem Hulk, não tem Alan Franco, mas eu acho que com essa formação, o time do Atlético ainda assim é um time forte que consegue vencer o Caracas hoje à noite aqui na Venezuela. Meu placar, Everton, eu tô muito otimista. 3-0. E o de vocês aí? Caracas versus Galo. Onde assistir, horário e escalações prováveis. Confira também os desfalques, equipe de arbitragem e outras informações sobre o confronto válido pela 3ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. Transmissão: Paramount Plus. O Atlético chega embalado após conquistar sua primeira vitória na Série A do Brasileirão, ao vencer o Botafogo pelo Campeonato Mineiro. Na Sul-Americana, o Galo busca manter o embalo e conquistar o 2º triunfo consecutivo, depois de superar o Deportes Iquique, Chile, no Mineirão, pela 2ª rodada do Grupo H. O Caracas, por sua vez, atravessa um momento difícil, acumulando 4 partidas sem vencer. Atualmente entre os piores colocados no campeonato venezuelano. O time aposta todas as suas fichas no torneio continental para tentar reverter a fase ruim. O duelo entre Caracas e Galo acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Olímpico da UCV, em Caracas, na Venezuela, pela 3ª rodada do Grupo H. Prováveis escalações: Cuca deve aproveitar o confronto para fazer uma rotação no elenco, poupando os jogadores mais desgastados fisicamente. Entre os desfalques, está o atacante Hulk, que nem chegou a viajar para a Venezuela. Time provável: Everson, Saravia, Lianco, Vitor Hugo e Caio, Fausto Vera, Gabriel Menino, Rubens e Bernardi, Rony, ou João Marcelo, e Coelho, penturados. Nenhum. Desfalques: Scarpa, liberado para o nascimento do filho. Hulk, condição física: Guilherme Arana, Patrick, Alan Franco, Júnior Santos, Cadu, Caio Maia e Bryan Palacios, todos no DM. Ponto. O time venezuelano não contará com o meia Daniel Aguilar, que ainda se recupera de uma lesão. Além dele, Michael Coveia está suspenso após expulsão no jogo contra o Cienciano. Time provável: Benítez, Rito, Mantia, Mago e Endiz, Rodrigues, Figueroa e Heraldez, Echenique, Reynoso e Correia. A arbitragem será toda da Argentina. Árbitro principal: Dário Herrera. Assistente 1, Facundo Rodrigues. Assistente 2, Maximiliano Del Ieso. Quarto árbitro: Sebastião Martinez. VAR: Nicolas Lamolina. Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários abaixo. Deixe o like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhem o vídeo.